Olá, irmãos e irmãs, graça e muita paz no seu coração. Hoje, na série Graça para Todos, caminhamos para a parte final da segunda carta de Paulo à Igreja de Corinto e encontramos as últimas recomendações que o apóstolo dá para que seus leitores possam experimentar uma vida abençoada, cheia da graça que vem do céu, seja qual for a situação. Já sabemos que Paulo experimentou muitas circunstâncias difíceis e adversidades, mas em todas elas ele aprendeu a depender de Deus e viver na frequência da graça divina. Foi por causa da graça que se renova a cada dia que Paulo não desanimou, e mesmo diante de problemas difíceis, ele manteve o bom ânimo. Como que isso é possível? De onde ele tirou tanta energia, tanta coragem para enfrentar os problemas da vida? O fato é que ele aprendeu a sintonizar-se com a graça, com o poder de Deus que se manifesta naqueles que, na sua fraqueza, buscam a ajuda celestial. Considere as 3 recomendações finais que Paulo ensina para viver a vida conectado com a graça de Deus, na dimensão, na esfera da graça. A primeira recomendação é: conecte-se ao poder da ressurreição. Para viver a vida cristã, precisamos ser nutridos pela mesma energia, pelo mesmo poder que nutriu, que capacitou a Jesus Cristo. Não é possível viver a vida cristã a não ser que a vida de Cristo se expresse através daquele que nele confia. Não é possível ser alguém que replica, que reproduz a imagem de Cristo por força própria. A única possibilidade de ser parecido com Jesus é refletir, como um espelho, a beleza da glória de Cristo, replicar e reproduzir a imagem de Cristo pelo poder da ressurreição. A graça divina comunicada pelo Espírito de Deus foi a usina de poder espiritual que possibilitou Jesus a viver uma vida agradável a Deus e realizar as obras e a missão divina confiada a ele. Observe como Paulo percebeu a fonte de poder espiritual de Jesus. Ele diz: Cristo foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus. Imediatamente, Paulo concluiu dessa verdade que aqueles que creem em Jesus também devem viver e agir a partir do mesmo poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos. Da mesma forma, somos fracos, mas pelo poder de Deus vivemos. A graça não é apenas uma disposição favorável de Deus, mas a graça é a ação graciosa do poder de Deus dentro da história humana. Considerando a segunda carta aos Coríntios, Paulo já fez muitas menções às intervenções da graça divina na história humana, na história pessoal dele. Vamos recordar algumas dessas situações mencionadas pelo apóstolo, quando a graça se manifestou na sua vida, especialmente quando se sentiu fraco, quando lhe faltavam forças. No início da carta, ele menciona uma ocasião que foi muito além da capacidade de suportar, ao ponto de perder a esperança da própria vida. Ocasião esta onde percebeu que Deus o livrou do perigo da morte. Veja, isso foi uma manifestação histórica da graça, dentro do mundo. O poder de Deus que deu capacidade para suportar situações adversas. Ainda no mesmo capítulo 1, Paulo escreve que é Deus que faz com que permaneçamos firmes em Cristo, por meio do Espírito que pôs em nossos corações. É o Espírito Santo que transmite a graça, o poder para vivermos a vida como novas criaturas em Cristo. Paulo também conta como a graça divina o ajudou
a resolver problemas que eventualmente surgiram nos relacionamentos com os irmãos, com a igreja. Por razões diversas acontecem incompreensões, diferenças relacionais. O Deus da paz graciosamente nos ajuda a nos reavaliarmos, a nós mesmos, a compreendermos o outro e a humildemente reconstruirmos relacionamentos quebrados. A graça de Deus também é poderosa para renovar o ânimo dos abatidos. Paulo escreve que, embora o nosso corpo esteja a desgastar-se, interiormente somos renovados dia após dia. E que, quando o nosso corpo humano, terreno, por fim for destruído, temos da parte de Deus um corpo eterno, nos céus, não feito por mãos humanas. Isso são promessas maravilhosas de socorro, de intervenção divina, tanto no presente como no futuro, seja em nosso corpo, seja na alma, nas emoções, seja nas relações sociais. E, se você continuar a ler a correspondência do apóstolo Paulo com a igreja da cidade de Corinto, vai descobrir muitas outras promessas da graça de Deus. Promessas falando de reconciliação, promessas falando de santificação, promessas falando de transformação, que Deus efetua na vida dos que confiam em Jesus. Por isso, Paulo declara confiantemente que quando percebe a sua fraqueza, os seus limites, a sua falta de força, então é que ele era forte, mas não por causa de alguma força que vinha dele mesmo, mas porque aquela era a ocasião ou situação onde o poder de Deus que ressuscitou a Jesus poderia manifestar-se para impulsioná-lo para seguir adiante. A segunda recomendação é: viva fazendo o bem. Uma conclusão inadequada que alguns tiram da mensagem da graça é que a graça é licença para viver como se quer, que a graça seria licença para viver em pecado. Isso é graça barata, uma graça falsa, uma graça estranha ao Evangelho, uma graça diabólica, maligna, oposta à liberdade da graça ensinada e ministrada por Jesus Cristo. No trecho que estamos considerando, o apóstolo Paulo adverte aos que vivem no pecado, em consonância, em congruência com o ensinamento do Senhor Jesus. Ele já havia escrito: temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem, impureza, imoralidade sexual e libertinagem. Por isso o apóstolo faz uma convocação solene a todos os seus leitores. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Toda pessoa precisa se autoavaliar regularmente, julgar a si mesma, não aos outros, tirar o travessão do seu olho, ao invés de catar cisco no olho dos outros. Precisamos nos examinar, nos provar, verificar a qualidade da nossa fé e analisar se a nossa ética é consistente e corresponde à confiança no Senhor Jesus Cristo. Nossa ética não pode ser divorciada da fé em Cristo. Há uma ética, há o certo a fazer, o mal a evitar a partir da adesão ao Evangelho e ao seguimento de Jesus Cristo. A situação é tão importante que Paulo intercede pela igreja de Corinto. Oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum, mas para que vocês façam o que é certo. Além de chamar os seguidores de Cristo a se afastarem do que é mal e fazerem o que é certo, Paulo explica que a vida de Cristo em nós, a operação do poder da ressurreição em nossa fraqueza, se traduz em serviço. Paulo escreve: pelo poder de Deus, vivemos com ele para servir vocês.
o auge, a excelência, a perfeição do caminho do seguidor de Cristo é o amor que se traduz, que se concretiza em serviço ao próximo. Por fim, uma terceira recomendação: busquem o aperfeiçoamento. Em geral, aquilo que expressamos em nossas orações revela as preocupações, os valores mais profundos do nosso coração. A oração final de Paulo pelos irmãos e irmãs da igreja de Corinto é: a nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados. Na verdade, desde o princípio da carta, Paulo escreve para instruir, para orientar aquela comunidade e todos os seus leitores sobre o aprimoramento no seguimento a Jesus. As recomendações para se afastar do mal, fazer o que é certo, se enquadram nessa dimensão do aperfeiçoamento ético. Mas o apóstolo Paulo escreveu sobre outras áreas onde os discípulos e as discípulas de Jesus devem buscar o aperfeiçoamento. O aperfeiçoamento tem relação com o discipulado, com a imitação de Jesus, com tornar-se parecidos com o Senhor, com ser plenamente uma nova criatura, recriada, regenerada em Cristo, para as boas obras, para viver a nova criação, para viver o reino de Deus que está sendo estabelecido agora no presente. Considere, por exemplo, algumas áreas onde Paulo espera que seus leitores, como discípulos e discípulas, amadureçam. Por toda a carta, o apóstolo conclama aqueles cristãos, relativamente novos na fé, a discernirem o ensino que recebem, a verificar se o que é comunicado a eles pelos diversos mestres e conjuntos de ensinamentos combina com Cristo, com o Evangelho, com a graça de Deus. Paulo deseja que a jovem igreja aprenda a verificar os ensinamentos que ouvem, se são segundo o Evangelho, e aprendam a rejeitar aquilo que não procede da verdade. Nesse sentido, os discípulos não deveriam ser enganados por leituras bíblicas fantasiosas, por aparências externas de grandeza ou sofisticação, por retórica, oratória ou demonstrações de conhecimento humano. No reino de Deus, o que é considerado bom, excelente, é muito diferente das grandezas humanas, da sofisticação, da aparência de força, enfim, daquilo que é considerado glorioso em termos, em categorias humanas. O poder de Deus não se manifesta, nem se veicula, nem se transmite a partir da força humana. É o contrário. A graça se manifesta, se aperfeiçoa e deixa seu bom perfume na fraqueza humana. Todo aperfeiçoamento humano genuíno é fruto da atuação da graça de Deus sobre a nossa fraqueza, sobre a nossa fragilidade, sobre a nossa vulnerabilidade, quando colocadas diante de Deus. Devemos ser aperfeiçoados em santidade, mas não pelos nossos méritos, pela nossa justiça própria, autodeterminação, disciplina, força própria. Podemos experimentar o aperfeiçoamento na santidade pela graça, assim como a reconciliação e a transformação em novas criaturas é obra da graça divina. Começamos na graça e continuamos na graça. Por fim, precisamos nos aperfeiçoar no amor, na sensibilidade com as necessidades dos outros. Precisamos crescer na generosidade. O nosso aperfeiçoamento no campo relacional é principalmente medido quando expressamos amor aos que estão ao nosso redor. Paulo explica que o aperfeiçoamento no amor se dá quando, ao invés de transmitir, comunicar ódio e violência, transmitimos encorajamento ao próximo. Quando, ao invés de buscar acentuar a nossa
individualidade, aprendemos a pensar em termos coletivos, buscando o que pode nos unir como comunidade. E ao invés de viver de modo beligerante, em brigas e contendas, aprendemos a viver em paz uns com os outros. Veja como ele escreve: aperfeiçoem-se, encorajando-se reciprocamente, cultivando um só pensamento, vivendo em paz. Ser cristão é aprender a viver como nova criatura, no poder, capacitados pela graça divina, pela graça que vem do céu. Conecte-se com a graça de Deus e ande em novidade de vida. Espero que você tenha uma ótima semana, uma semana abençoada, e até o nosso próximo encontro.